Ilustres amigos do Clube de Membros, tudo bem? Hoje, domingão, dia 8 de outubro de 2023, um vídeo especialíssimo para você aqui do Clube de Membros. Falaremos das taxas, dos preços do Tesouro Direto, porque as taxas explodiram. Teve taxa acima de 6% e as melhores taxas voltaram para você, investidor. Só que, além disso, falaremos também da macroeconomia mundial, porque eu venho dizendo para você, em outubro, começou a minha contagem particular a respeito da possibilidade de recessão. Não quer dizer que vai ter agora, mas a minha contagem começou em outubro. E eu vou te explicar as principais notícias dessa semana para que você não fique perdido. Por isso, vamos começar. Prepare-se aí, porque esse vídeo será um vídeo um pouco mais longo. Existem diversas informações importantes aqui para você. E vamos começar então trazendo as notícias da macroeconomia. A principal notícia da semana foi essa manchete que nós tivemos aí na última sexta-feira. Estados Unidos criam 336 mil vagas de emprego em setembro, bem acima do esperado. E a taxa de desemprego se mantém em 3,8%. Você deve estar aí se perguntando, Vini, por que essa notícia ela é muito importante? Olha o subtítulo dela aqui, logo abaixo da parte em negrito. A projeção da Refinitiv era de 170 mil empregos fora do setor agrícola. Em outras palavras, a previsão era 170. O resultado foi quase 340. Nós estamos falando de uma diferença de 100%. Já imaginou na sua empresa você colocar uma meta e a meta vir aí, o resultado vir 100% acima? Foi o que aconteceu. Para mim, alguma coisa aí está errada. E tem algumas explicações para isso. Só que antes, eu quero te mostrar o que aconteceu. Veja, quando nós temos então uma expectativa de emprego e ela vem bem acima, ou seja, o mercado americano gerando um nível de emprego muito acima do esperado, traz a informação de que a economia americana ainda está muito aquecida. Isso significa que os juros ou vão ter que subir mais nos Estados Unidos ou vão ficar mais altos por mais tempo. E é isso que essa matéria vem falando ao longo dela. Veja, além desse resultado que eu estou te falando, teve outro dado muito importante. Os dados de emprego dos meses anteriores, em particular aí do mês de julho e do mês de agosto, foram revisados e revisados para cima. Então, eles soltaram o dado. Quando saiu agora no mês de setembro, eles revisaram os últimos 2 meses. Olha o dado que nós tínhamos aí da Refinitiv, era a criação de 170 mil empregos fora do setor agrícola. Os dados de agosto foram revisados, repara, mostrando 227 mil empregos criados, em vez de 187 mil. Veja a alta que deu em relação ao mês anterior. Estamos falando aí de uma alta, um chute básico aqui, talvez de uns 20 e poucos por cento acima do que era a alta anterior. E no mês de julho foi a mesma coisa. Então, 3 meses seguidos que o emprego está acima do esperado lá nos Estados Unidos, mostrando força, pujança da economia americana. Por outro lado, traz o alerta, então, de que as taxas de juros podem ficar mais altas. Mas eu te disse que pode ter uma explicação. E aí o mercado ficou muito volátil. Quando sai a notícia, o mercado sobe. Quando o mercado começa a interpretar a notícia, ele cai. E qual foi a interpretação? 2 principais informações. Primeira delas, realmente o mercado gerou muito mais emprego do que estava esperando, mas foi emprego relacionado ao governo. Isso não representa a força da economia americana. Então o mercado já começou a olhar um pouco de lado. E a segunda, que é mais importante do que essa primeira, é que não foram geradas novas vagas, mas sim os americanos estão tendo 2 empregos, trabalhando 6 horas em um, 6 horas em outro, e aí aumentou essa vaga. Essa segunda notícia também é bastante ruim, porque ela traduz o dado de maneira equivocada. Um dado que era para ser positivo, ele passa a ser negativo, porque o americano está tendo que trabalhar mais para poder pagar o seu endividamento. E aí sim é preocupante. Veja, diante dessas 2 notícias, aqui vem um comentário da Bloomberg que eu achei bem interessante.
e ela está aí para você. Em suma, o payroll, que é esse dado, deve reforçar a preocupação com a austeridade do Federal Reserve, o Banco Central americano. Mas, principalmente, agora vem a parte, consolidar a posição de que o Fed não iniciará o ciclo baixista de juros em breve. Não vai ter queda de juros em breve. Veja, apostamos que vai acontecer no final de 2024, é o que o economista-chefe da Ativa Investimentos está indicando. Os dados de mercado, as apostas do mercado estão para o final de julho de 2024. Vou repetir, julho de 2024 é que os juros começariam a cair lá nos Estados Unidos. Então veja que a preocupação realmente ficou grande, porque parece que a economia está forte. E se ela realmente estiver forte, você vai ter juros mais altos e por um bom período de tempo. E isso faz as bolsas caírem. Esse foi o reflexo aqui nesta semana. Veja esse indicador que representa o DXY, a comparação do dólar com as principais moedas mundiais. Uma cesta de moeda mundial. O dólar havia alcançado aí um fundo que eu quero te mostrar aqui agora. Mais ou menos aí nesse mês de julho. Depois ele veio subindo e fechou aí. Nessa semana então de outubro, nós estamos vendo 6% acima das principais moedas mundiais. Então não foi só o real que desvalorizou. Todas as demais moedas desvalorizaram. E mais do que isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas seguidas de valorização do dólar. Agora houve uma queda, mas foi uma queda tão discreta que é estável. 0,07, é 0 a 0. 11 semanas seguidas de dólar em relação às demais moedas. Outro ponto da macroeconomia mundial que é importante você conhecer é esse rapaz aqui. É ele que dita a economia do mundo. O título de 10 anos nos Estados Unidos realmente está subindo e de forma espetacular. Se eu for diminuir o gráfico, você vai ver que essa alta é uma alta contínua desde muito tempo lá atrás. Olha aqui, aonde eu estou marcando à esquerda do seu gráfico. Julho de 2020, ele fez um fundo em 0,5%. Era isso que os títulos americanos de 10 anos estavam pagando de juros. Já pensou? Você compra um título e você já sabe, a taxa dele foi disparando. Saiu de 0,5 para 4,80. O que acontece com o preço? Ele literalmente desaba. Então você verifica aqui no preço o tanto que ele veio subindo e está nas máximas de um bom período de tempo. Se eu trocar aqui para o período então, agora vamos colocar, por exemplo, de um mês, vai ficar mais claro ainda essa preocupação. O mercado americano segue esse título de 10 anos e quando tem algum problema nele, você já sabe, a preocupação aumenta. E aí o mercado fica estressado. Vamos olhar o que aconteceu aqui enquanto carrega esse gráfico. Vou te mostrar aqui agora então, para você visualizar. Esse gráfico aí que eu estou te mostrando é do dólar em relação ao nosso real. O que você verifica? Essa alta também aqui no Brasil. Veja, desde o mês de julho, quanto subiu? 8,81. Então, em relação às grandes moedas, a desvalorização foi de 6,6. Aqui no Brasil, está em quase 9% no mesmo período. Qual o período? No mês de julho de 2023. Veja então que esse movimento que está acontecendo não é somente em relação ao nosso real, mas em relação a todo o mercado. Mais do que isso, olha aqui o RSI. O que aconteceu? Ele continua subindo. Tendência de alta no RSI. Isso traz outras preocupações. Quais são as preocupações, Vini? É que essa tendência pode continuar. Veja que geralmente ele pode chegar aqui, ó. Esse é o normal, chegar próximo de 70 e corrigir. O dólar deu essa pernada para o alto muito grande e que assustou aí os investidores. Então, Vini, ele vai continuar subindo? Na minha opinião, não. Ele não tem tanto espaço assim para subir. Dá para verificar aqui no gráfico claramente uma resistência por volta de 5,30. É o que eu enxergo aqui no gráfico. Então ele tem espaço, mas veja que ele já reagiu. O mercado tentou empurrar aqui e já houve uma reação do mercado em 5,20. Então, a primeira resistência aqui que vai ser encontrada é 5,20. Depois, em 5,30. Já subiu bastante.
Tem espaço para subir? Tem, mas talvez não tanto mais quanto as pessoas estavam se preocupando. Veja, essa aqui é a informação para você em relação à macroeconomia. Eu vou trazer também aqui a questão da Bolsa Americana, para que você entenda também um pouco mais da repercussão desses indicadores na principal Bolsa Americana, que é a SP500, para você entender. Se esse vídeo ficar muito grande, nós vamos partir em dois e deixar a análise de taxas para um outro momento, para facilitar aí a sua compreensão. Veja, essa aí é a Bolsa Americana no semanal. Observe bem o que eu quero te mostrar. Ela alcançou aqui um topo. Repara, esse topo nesse movimento, depois tentou e fez novamente aqui ó, um ombro, cabeça e ombro, que é um movimento claramente de mercado. Tá aqui do lado um ombro, aqui do lado um outro ombro e agora foi para baixo. Veja que ela já está abaixo da média que eu considero de 20 dias, que é essa linha verde. Está testando agora a média de 50. Em outras palavras, a Bolsa Americana não está num bom momento. E o RSI, veja que no semanal ele já está aí abaixo de 40. Também não é um bom movimento. Se nós olharmos aqui agora ele para o diário, nós temos uma outra formação. Temos aí então o teste da média de 200 períodos, que é muito importante. Só que no diário ele já alcançou aqui um fundo e teve uma leve reação. Em outras palavras, o mercado não está muito positivo para a renda variável no médio prazo. Pode sim ter uma correção no curto prazo e trazer aí alegrias, mas não é o que eu estou projetando para quem é um investidor de médio prazo, que quer investir para meses, para anos para frente. E para piorar, você já sabe, nós tivemos essa situação, que eu não vou ler nem essa notícia. Se você não sabe, aconteceu aí um movimento bem complicado agora em Israel. Eu não vou ler a notícia para que não tenhamos problemas aí com o Google. Mas você já viu, conflito militar lá na Europa continua acontecendo. A Rússia reduzindo exportação de petróleo. E agora ela já informou que essa redução de petróleo não é somente para esse ano, mas para os próximos anos seguintes. Menos petróleo. Isso faz com que a oferta reduza e o preço tende a subir cada vez mais. E agora, esse conflito se espalhando para outros continentes traz uma grande preocupação geopolítica. Nós vamos começar a falar a respeito disso mais para frente aqui no Clube de Membros. E por essa razão, eu vou deixar esse vídeo aberto, inclusive para o amigo Júnior. Se você quer participar e ter acesso à análise de preços, análise de taxas, você precisa estar pelo menos no amigo sênior. É menos de R$ 8,00 por mês para você compreender. E a partir do próximo final de semana, falaremos sobre a questão dos indicadores macroeconômicos e da macropolítica, separado então da análise de preços e taxas. Esse vídeo ficou muito grande. Análise de preços e taxas no próximo vídeo. Um abraço e até lá!